Vamos para a nossa última unidade, a unidade 16 da apostila de artes? Isso mesmo! Então, nós vamos estudar hoje sobre músicas e sons nas histórias. Nós vamos estudar da página 122 até a página 130. Então, nós vamos finalizar as aulas de artes, né? Finalizar a apostila desse ano. Então, vamos começar lá na página 122 e 123, tem os primeiros passos aí. Observe as crianças aí na apostila de vocês. O que elas estão fazendo? Elas estão cantando, contando histórias, estão dançando? O que elas estão fazendo? Então, cada história, gente, precisa ter uma entonação de voz. Às vezes tem canções, às vezes tem dança, não é? Muitos desenhos que vocês assistem são historinhas, não são? E eles não têm canções e histórias no meio? Sim, e nessa unidade nós vamos falar sobre isso, sobre as músicas e o som dentro da história. Vamos ver? Então, antes de tudo, na página 124, nós vamos fazer a leitura. Sentar em grupos para contar e ouvir histórias é um hábito que existe há muitos e muitos anos, né? Desde o nosso tempo de infância a gente ouve história, isso mesmo. Antigamente, quando os livros ainda não existiam e era difícil de conseguir obtê-los, as pessoas conheciam e aprendiam histórias por meio de contação. Isso geralmente vinha dos nossos avós, isso mesmo. Na ilustração, vemos uma avó sentada com os netos para contar uma história. Você já viveu algo assim? Olha, eu vivi muito. Os meus avós, os meus pais sempre contavam história, era uma delícia. Hoje a gente já pega o livro e lê, né? Mas o mais gostoso era a gente ouvir dos nossos avós as histórias que eles contavam. Às vezes nem precisavam de livros, eram as histórias que eles mesmos viviam e passavam para nós. E muitas eram assustadoras. E agora não, né? Os livros chegaram e geralmente eles praticam mais a leitura. Mas no meu tempo de infância, os avós da gente inventavam histórias de lobo mau, de lobisomem, de fantasma, de mula sem cabeça e assim por diante. Tinha vez que a gente dormia até com medo. E você já viveu isso? Se você viveu, depois você me relata. As histórias podem ser contadas por meios de palavras, né? Faladas ou escritas, som e músicas. Podem ser usados também outros recursos para fazer essa atividade, como bonecos de sombras, luzes e outros adereços. As histórias que utilizam sons para serem contadas são chamadas de histórias sonorizadas, porque existem som nela, né? Para sonorizá-las, utilizamos sons do nosso corpo, de objetos e instrumentos musicais. Cada personagem pode ter um som que o caracteriza. Podemos criar sons de chuva, de rio, de vento, de trovões, de passos e ainda inserir som de animais nas narrativas que cantamos. A sonorização das histórias aumenta a nossa capacidade de imaginação e torna as narrativas mais interessantes. Vamos experimentar? E aí na página 124 de vocês tem curiosidades, ó. O que é um adereço? Adereço é um enfeite que complementa a roupa, chapéu, como brinco, como colar e outros, não é? Anel é um adereço. Agora, inserir, acrescentar, colocar junto. E sonorização. O que é uma sonorização? Criação de som. Por exemplo, olha aqui, ó. Estou criando um som. Se eu fizer, ó, também estou criando um som. Então, sonorizar é criar sons. Quer saber mais? Então, olha lá. Já imaginou conhecer histórias de 33 países diferentes? O autor Neil Philip coletou histórias de várias partes do mundo e criou o livro Volta ao Mundo em 52 histórias. Então, entra lá no Google e você pode pesquisar para você saber sobre esse autor e sobre as histórias de Volta ao Mundo, ok? Agora a página 125.
fazendo arte. Sonorizar histórias e contá-las é uma experiência que envolve música e teatro, proporcionando novas descobertas sonoras e cênicas. Vamos experimentar? Letrinha A. Forme uma roda com os colegas para poder assistir a história sonorizada, preparada pelo professor especialmente por você. Então, lógico, né, gente? Não vou poder estar aí, não é? Mas você pode entrar lá no YouTube para fazer essa atividade. Com a turma, escolha uma história que todos conheçam para contá-la e sonorizá-la. Por isso, experimente objetos sonoros, instrumentos musicais, sons corporais, né? Primeiramente, conte a história sem usar o som. Depois, para que esse passe a combinar com o que a turma fará e com o professor, e faça a sonorização. E conte a história. Explore todos os sons disponíveis com recursos para serem usados nessa contação. Boa diversão. Nós não vamos fazer essa atividade, não é? Porque é uma atividade que é para fazer em grupo e nós não estamos em grupo. E fazer só com o pai e com a mãe pode não ser tão legal. Por quê? Porque eu queria trabalhar essa história com vocês com vários amigos. Claro, se você quiser fazer com um familiar, tudo bem. Mas se você não quiser fazer porque não tem tanta quantidade de amigos, não tem problema. Por quê? Porque nós íamos fazer som com o nosso corpo, nós íamos dançar, nós íamos cantar. Então, cada um ia fazer um tipo de representação. E às vezes a família não é tão grande assim para fazer tudo isso, não é? Então, essa é uma atividade que eu vou deixar você bem à vontade. Se você quiser fazer com seu familiar, faça, mas se você não tiver a disponibilidade de fazer, também não tem problema, tá bom? Mas essa daqui é importante fazer agora, ó. Observe as imagens e escolha uma para apreciar com mais atenção. Então, nós temos duas imagens aí, ó. Uma aqui que parece que o barco está numa tempestade, né? Parece até a Arca de Noé, não é? E aqui já é uma casinha, ó, que está no meio do lago. Parece até uma casinha de fada, não é? Crie uma história curta para a imagem que você escolheu. E escreva nas linhas a seguir, ó. Então, aqui você vai criar uma história curta. Se você escolheu essa imagem, você vai criar para ela. Se você escolheu essa, vai criar. Depois, letrinha B. Com a ajuda de um familiar, agora é importante. Separe alguns objetos da sua casa que tenha sons interessantes para encaixar na sua história. Quando estiver contando a história, use os sons do seu corpo e dos objetos escolhidos. Sonorize a narrativa que você inventou e convide seus familiares para assistir o seu espetáculo. Então, veja bem, ó. Aqui você vai precisar do quê? De som de água, não é? De tempestade, de vento. Então, essa história aqui é esse tipo de som. Agora, se você estiver aqui, você vai ter uma calmaria, né? Você vai escutar pássaro, você pode até escutar som de grilo, de cigarra, porque parece que é um lugar tranquilo e está meio que de noite, não é? Então, veja que as duas imagens você vai procurar sons diferentes, ok? E agora a página 126, sons e histórias. Vamos ver o que é histórias e som, ou som e história? Vamos conhecer a forma de registrar uma história como sons que serão usados nelas. Observe com atenção a história a seguir. Então, aqui tem a imagem, agora vamos ver a história. A Floresta Perdida. Vamos ler comigo? Som mágico de um carrilhão para começar a história. Carrilhão é um instrumento musical feito com vários sinos, tá bom? Há muito tempo, Nina e Chico estavam perdidos em um mundo chamado Íris, no meio de uma floresta. Som de sopro feito com a boca imitando o vento. As folhas das imensas árvores da floresta mágica se agitavam com o vento e os dois, olha lá, amigos, seguiam em sua caminhada. Entra o som dos passos, ó. Então agora tem som de água corrente, água caindo do balde para a bacia,
Viu como o som aí? A pessoa está jogando a água caindo do balde para a bacia. Eles andavam bastante até que chegaram em um rio cujas águas eram da cor violeta. Perto desse rio havia uma pequena cachoeira. Suas águas caíam no rio em um som suave que deixava qualquer um calmo. Nina resolveu entrar nas águas coloridas do rio, dando um gostoso mergulho. Som de algo caindo na água. Continua o som da água correndo, água caindo do balde para a bacia. Então veja que o som está acontecendo. Nina então mergulha, som de respiração que é presa para mergulhar, Isso, e se aproxima da cachoeira pela primeira vez. No momento, ela descobre uma passagem secreta atrás da cachoeira e decide chamar o Chico para investigar. Junto à descoberta, som da Nina chamando o Chico. Chico! Em seguida, entra o som de passos do Chico. Olha lá, tudo tem um som. E agora, o que será que vai acontecer nessa história? Viu? Já teve vários sons, já teve várias coisas acontecendo. E agora? Observe que o texto, entre parênteses, descreve o som para a sonorização da história. Olha aqui, entre parênteses são esses daqui, Isso daqui é um parêntese, Abre parêntese, fecha parênteses. Os sons auxiliam a imaginação das cenas e dos personagens e torna divertida e inesquecível a experiência de contar e ouvir história. Viu? Então, se você quiser fazer esse som na sua casa, é bem interessante. Vamos saber mais? Então, olha aí na página 127. Vimos que algumas atividades que podemos usar os sons que o nosso corpo faz para sonorizar histórias, pois podemos tirar diferentes tipos de sons do nosso corpo. Existe um grupo musical brasileiro que faz suas músicas usando somente os sons corporais. O resultado fica incrível. Esse grupo é denominado Barbatuques. Sabia disso? Eu já falei sobre isso. O grupo Barbatuques foi criado em 1996, formado por 13 percussionistas e o líder do grupo, que é o músico Fernando Barba. Esse grupo foi um dos primeiros a usar apenas os sons produzidos com o corpo para fazer música. Por exemplo, as palmas, os estalos com os dedos, bater com as mãos no peito, bater com os pés no chão, barulhos diferentes com a boca e a língua. Esses sons são usados no lugar de instrumentos musicais para produzir ritmos e melodias na composição de músicas. Muitas pessoas, incluindo as crianças, têm conhecido essa maneira diferente de fazer música, pois os barbatuques fazem muitas apresentações e gravações especialmente para pequenos. Além de aprender novos conceitos musicais, as crianças também se divertem muito brincando com os sons que o corpo pode produzir. Você pode também acessar o link aqui para saber mais sobre o grupo Barbatuques, tá bom? E agora tem uma atividade para você fazer, na página 128. O meu tá meio apagadinho aqui, mas o de vocês não. Então, lá, que tal experimentar sonorizar a história que você e os colegas do grupo criaram no capítulo anterior? Releia a história e relembre os personagens e converse com os colegas do grupo sobre o som que imagina que cada momento da narrativa. Junto, escrevam uma história e sinalizem entre parênteses os sons que vocês vão fazer, tá bom? E nesse processo de elaboração da sonorização da narrativa. Então, veja, se for fazer um barulho de água, então vai pensar que vai precisar de um balde, de uma bacia. Se for o vento, a boca, se for estalo, com as mãos. E assim por diante. E daí você vai começar a escrever a sua história. Sente, em uma roda com os colegas do seu grupo e separe os instrumentos ou objetos que vocês vão usar.
não é? E experimente contar as histórias. Como os colegas não vão estar aí, então você vai ter que fazer com um familiar. Lembrando, gente, que essa história a professora falou que é em grupo. Então, se você não conseguir fazer sozinho, pede ajuda de um adulto para fazer com você, tá bom? Vai ser bem bacana, por quê? Porque você vai descobrir sons diferentes, não só do seu corpo, mas também de objetos, tá? 129, essa é obrigatória fazer, tá bom? A 128, lembra como é em grupo, se você não quiser fazer ou não puder fazer porque o pai ou a mãe está trabalhando, tudo bem. Só que essa daqui você precisa fazer. Com o seu grupo de trabalho, relembre e conte aos seus familiares a atividade feita em sala, tá? Sobre sonorização de uma história. Faça o registro escrito de suas descobertas, dificuldades e emoções vividas durante a atividade. Depois faça um desenho para representar a parte que você mais gostou. Então aqui você vai contar o que você descobriu, não é? O que você descobriu? Ó, que você pode fazer som com o corpo, com a mão, com a boca, com objetos, que você pode escutar o barulho de cachoeira jogando simplesmente a água de um balde para uma bacia e assim por diante. Depois, é claro, você vai fazer um desenho aqui para justificar o que você escreveu, tá bom? E aí, por último, você vai fazer agora a linha de chegada e vai relembrar algumas coisas que nós aprendemos nessa unidade. Ó, eu aprendi que cada blá 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 tem o próprio traço e as próprias formas corporais e cores, como de pele, olhos e cabelos. O que é isso? Ó, que cada pessoa, né? Então, que cada pessoa tem os seus próprios traços, as próprias formas corporais e as cores de pele, olhos e cabelos. E agora, eu descobri que o artista gostava de criar, né, seres imaginários em suas obras. Que artista é esse? Vai lá e depois você fizer, você corrige comigo. Eu aprendi que os seres imaginários que criamos em nossos desenhos podem se tornar os de uma história. Os o quê? Eu descobri que podemos contar uma narrativa utilizando sons, tornando assim uma história o quê? Então, pausa e faça e depois corrige comigo. Então, vamos corrigir, ó. Eu descobri que o artista Juan Miró gostava de criar seres imaginários em suas obras. Eu aprendi que os seres imaginários que criamos em nossos desenhos podem se tornar personagens imaginários de uma história. E eu descobri que podemos contar uma narrativa utilizando o quê? Sons, tornando assim uma história sonorizada, ok? E esse é o final, né? Então você vai ver o que você fez e você gostou. Utilizou os conhecimentos do capítulo para criar pintura e retratou como eu sou. Você gostou? Não gostou? Você achou fácil ou difícil? Criei um retrato de um colega. Criei uma história dos meus colegas. Utilizei conhecimentos de sonorização visto no capítulo para sonorizar a história que criei com os meus colegas, tá? Então responde aí e finalizamos a nossa apostila. Terminamos essa unidade, tá? Então, finalizamos a apostila de artes, ela acabou. Então, depois que você terminar tudo, lógico, vai guardar, tirar da bolsa e guardar num lugar bem especial, porque foi um ano muito atípico, um ano que posteriormente nós vamos lembrar, às vezes com tristeza, às vezes com saudade, às vezes com lágrimas, mas que foi muito aprendizado durante esse ano todo. Um beijo para você e até amanhã.